esse exercício, a questão é: verifique se a função é contínua em x igual a a. Aqui, ó. Nesse ponto aqui. Bom, aplicando as nossas condições agora nesse gráfico, e para ser contínua, o que nós sabemos? Que a f de a deve estar definida. Já começou, né, falhando a primeira condição. A f de a aqui, ó, se vocês observarem bem, não tem nenhuma resposta aqui no y. Então, letra A, tá? Já não está definida, a função não está definida para x igual a a. Logo, a primeira condição já não foi atendida, então ela não é contínua nesse ponto, x igual a a. Bom, a segunda função, verificar se ela é contínua, né, em A, observando que nós sabemos de continuidade, né, ela deve estar definida, né, deve ter a f de A. E aqui ela tem, ó. Se nós observarmos bem, aqui no A, a resposta é 5. Então, f de A igual a 5. Então, a primeira condição que eu chamo de A, lá no nosso hall de condições, né, está atendida. Então, tem uma resposta. Segunda condição, o limite deve existir quando x tende a A. Aí nós vamos ver, realmente, aqui, ó, quando eu me aproximo de A, por um lado, então, letra B, quando eu me aproximo de A, limite da f de x, quando x tende a pela direita, tem que ser igual ao limite da f de x, quando x tende a pela esquerda. Se for igual, o limite existe. E aí, realmente, se nós observarmos bem, quando eu me aproximo de A por esse lado de cá, ó, pegando um valor um pouquinho próximo aqui, eu vou chegar cada vez mais próximo de 10. E se eu me aproximar por baixo? Se eu me aproximar por cima, eu também me aproximo cada vez mais do valor 10. Só que valores superiores, mas eu chego a ele. Então, realmente, o limite existe. Por quê? Porque tanto pela esquerda quanto pela direita deu o mesmo valor. Então, segunda condição, que o limite da f de x, quando x tende a A por qualquer um dos lados, nós observando lá, deu 10. Sim, porque quando eu me aproximo de 10 lá. Então, é 10. Pronto. Segunda condição também está satisfeita. Agora vamos ver a terceira condição, que diz que o que eu achei no item A tem que ser igual ao que eu achei no item B. E aí nós vamos observar que no item A, a f de A é 5 e o limite é 10. Então, não fechou. Então, a letra C, a f de A é diferente do limite da f de x quando x tende a A. Logo, ela não é contínua, porque a terceira condição falou, não é contínua, então. Por um lado eu achei 5 e o limite eu achei 10, por isso não é contínua, não deu o mesmo valor. Bom, o exercício a seguir
novamente, vamos ver se ela é contínua, aplicando o que nós já sabemos, né? Para ser contínua, ela deve estar definida no ponto A. Está definida, porque se eu observar bem aqui, ó, no A, a gente passa por esse furo aqui, tá furado, mas tem uma resposta aqui. Então, a primeira condição, é o que eu chamei de condição a F no ponto A é igual a 6. Então, a primeira condição satisfeita. A segunda condição, nós sabemos que o limite deve existir. E aí eu acho que vai dar problema, porque se eu fizer letra B, o limite quando x tende a A pela esquerda da função tem que ser igual ao limite da f de x quando x tende a A pela direita. E aí nós vamos nos aproximar primeiro pela esquerda, x tende a A pela esquerda, aqui, ó. E eu vou observar que quando eu me aproximo de A por valores inferiores a A aqui, eu estarei próximo de 3. Se eu me aproximar um pouquinho mais de A aqui, eu me aproximo mais de 3. E aí nós temos que, quando eu me aproximo, dá 3. E quando eu me aproximo de A por valores superiores a A, se nós viermos por aqui, eu terei uma resposta lá em Y aqui. Se eu me aproximar um pouquinho mais aqui, teria uma resposta ali. E se eu me aproximar mais de A, eu estou me aproximando do 6. Então, deu 6. Deu 6. E não é igual, então, é diferente. Bom, como tendendo pela esquerda dá 3 e tendendo pela direita dá 6, então não ficou igual, ficou diferente. Então não existe o limite e aí, portanto, não é contínua. Então, não existe limite da f de x quando x tende a A por qualquer um dos lados. E aí ela não é contínua porque a segunda condição falhou. Bom, esta função aqui, inicialmente, para ver se é contínua em A, nós temos que ver, né, que a primeira condição é que ela deve estar definida em A. E realmente, se nós observarmos aqui, quando x for A, tem uma resposta 5. Então, a primeira condição, que eu vou chamar de condição A, f no ponto A, quando x for A, é igual a 5. Primeira condição satisfeita. Agora, a segunda condição, né, diz que o limite quando é de f de x, quando x tende a A, deve existir. E aí é que talvez dê problema. Vamos ver aqui. Letra B, o limite da f de x quando x tende para mais infinito. Para mais infinito não, para A. Falei besteira. Quando x tende a A, se eu me aproximar aqui, ó, eu vou ter que fazer pela direita e pela esquerda. Se eu me aproximar de A por aqui, eu cresço infinitamente. Ó, o y cresce para o infinito. Por outro lado, se eu me aproximar de A por aqui, ó, por valores superiores, igualmente o A cresce para o infinito. Então, se isso acontece, né, a resposta aqui seria mais infinito. E aí, estou notando, né, que mais infinito, a terceira condição, para a gente fechar o cerco, né, diz que o que eu achei na primeira tem que ser igual ao que eu achei no segundo. O que eu achei aqui tem que ser igual ao que eu achei aqui. Aí nós podemos ver que a letra A deu 5 e a letra B deu mais infinito. Então, logo, f de A é diferente do limite de f de x quando x tende a A.
Então não é contínua. A terceira condição nos deu essa resposta. Vamos para verificar se é contínua, pessoal. Eu já estou vendo que a primeira condição aqui no ponto A, ó, primeira condição aqui, ó, não tem resposta, porque eu cresço e não vai ter um pontinho aqui me ligando, porque esse gráfico aqui, essa função, ela nunca encosta o eixo vertical pontilhado, que é um assíntoto da vertical, uma linha reta. Então esse gráfico ele nunca encosta aqui nessa assíntota. Então não vai ter uma resposta no ponto A. Então a primeira condição que diz que deve estar definida no ponto A, ela não está definida, porque não tem nenhuma resposta, nenhum valor de y para cá. Então a letra A, não existe f de A. Então ela não está definida nesse ponto e, portanto, não é contínua para x igual a A. Bom, esta função aqui, no ponto A, nós temos como resposta 2. Logo, se nós observarmos bem, ela está definida, sim, ela está definida em A. Então, a primeira condição está satisfeita. F de A igual a 2. Então, vamos para a segunda. Segunda condição diz que o limite, quando x tende a da f de x, deve existir. E realmente aqui, ó, a letra B, tanto pela direita quanto pela esquerda, ó, o limite da função, quando x tende a A, por qualquer um dos dois lados, está meio óbvio, né? Que se eu me aproximar de A por valores superiores a A, aqui, ó, superiores a resposta está aqui, ó, mais próximo de A, mais próximo do número 2. Então, é 2. Se eu me aproximar de A, e se eu me aproximar de A por valores inferiores a A aqui, resposta ali. Se eu estiver mais próximo de A aqui, mais próximo do 2. Então, é 2 a resposta. Então, a segunda condição também foi satisfeita. E a letra C, nós temos que o que eu achei em A tem que ser igual ao que eu achei em B. E parece que eu achei em A2 e achei em B2. Então, a letra C, só para complementar, os professores gostam que vocês escrevam essas coisas para eles verem que vocês estão entendendo. Sim, a F de A fechou todas as três condições. Então, escrevendo isso aqui, o professor vai ficar satisfeito que ele vai ver que vocês justificaram a resposta de vocês. Então, as três condições estão satisfeitas. Logo, ela é contínua em x igual a A. Bom, nesse gráfico aqui, analise a continuidade em x igual a A. A primeira condição, né, diz que deve estar definida em A. E realmente ela está definida, porque aqui em A, ó, eu tenho uma resposta aqui que é 5. Então, a primeira condição, vou colocar aqui, ó, letra A função está definida quando x for igual a porque nós estamos enxergando que vai dar 5. Pronto, primeira condição satisfeita. A segunda condição diz que o limite deve existir quando x tende a A. E realmente aqui vamos ver o que vai acontecer. A segunda condição, B então, o limite da f de x quando x tende a pela esquerda, e vamos fazer também o limite da f de x quando x tende a pela direita. Eu estou notando aqui, ó, duas tendências. Claro que depois vocês vão fazer isso de olho, pessoal. Eu estou fazendo detalhadamente aqui para vocês fixar a ideia. Mas isso aqui é mais rápido do que eu estou fazendo. Não precisa ser tão detalhista assim na hora de responder.
Quando tende a A ali, vai para um valor. Quando tende a A aqui, tem um valor. Quando tende a A aqui, tá ficando infinito, ó. Mais infinito. Então, essa linha pontilhada é a assíntota vertical. E quando eu me aproximo dessa linha pontilhada, está crescendo cada vez mais verticalmente a função. Então, a resposta é desta aqui, né? Quando eu me aproximo de A por valores superiores, a tendência é mais infinito. E quando eu me aproximo de A por valores inferiores a A, aqui está, ó, valores abaixo de A, eu tenho uma resposta aqui. Mais próximo de A, mais próximo do menos infinito. Então, neste caso aqui, deu menos infinito. Então, já estou vendo que não existe limite da f de x, porque deu diferente, x tende a A. Vejam bem, mais infinito, menos infinito, tende para um lado, tende para outro lado. Então, não existe o limite quando x tende a A por qualquer um dos dois lados. Não existe o limite bilateral aqui, então. Logo, ela não é contínua no x igual a...